tremendo na guerra, forte como um trovão. Sou aquele que livrou a Daniel na cova dos leões. Sou aquele que pega o vaso quebrado e faz o vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo que guia o mundo lá no deserto. Eu sou o que sou, o Deus Criador, o forte e poderoso. Eu sou o general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. Eu sou o general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. As águas estão a se agitar, o varão do movimento está neste lugar. As águas estão a se agitar, o varão do movimento está neste lugar. Mergulha nessas águas que você vai ver, o movimento vai movimentar você. Mergulha nessas águas que você descerá, e nessas águas você mergulhará. Você descerá, e nessas águas você mergulhará. Boa noite, Clailton. Boa noite, Alzana Carlos. Boa noite, Alzana. Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? E não pra recuar. Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? E não pra recuar. Marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. É pra marchar, aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? E não pra recuar. Aonde é pra marchar? Sejam todos bem-vindos lá da cidade de Goiás, Clailton. Deus abençoe. Vaso tapado não recebe poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Vaso tampado não recebe poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Se você bater, Ele vai te dar. Se você abrir, honra e poder. É um vaso de honra e poder. Tampado não recebe poder. Pra Deus te encher. Vaso tampado não recebe poder. Vaso pra Deus te encher. Ele vai se abrir, se você bater, a porta vai encher. É um vaso de honra e poder. É um vaso de honra e poder. É um vaso de honra e poder. Aonde é pra marchar? Aonde? Receba aí a bandeira da vitória. A bandeira da vitória, receba aí. Receba aí a bandeira da vitória. Aleluia. Diga ao povo que marche, Moisés.
Se depois da oração te vier a provação, enfrente a luta. Não importa a distorção de um filho ou de um irmão, Deus não se oculta. É preciso enfrentar, ter coragem para lutar. A vida é curta. Quando a fé entra em ação, diz ao fraco coração, é vitória absoluta. Matar meu sonho, ninguém vai tirar minha vida. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Pode vir a tentação, abalar meu coração. Sua força é bruta, nem a fúria de um vulcão, o poder de um furacão, porém injusta. É preciso enfrentar, ter coragem para lutar. A vida é curta. Quando fé entra em ação, diz ao fraco coração, é vitória absoluta. Ninguém vai matar meu sonho. Boa noite, Angelis. Prometeu pra te realizar. Mesmo escuro, pois a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Hoje nós vamos falar de João. Mateus 10. Quem vai matar meu sonho? Deus me prometeu vai se realizar. Me escuro, pois a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Oh, minha vida, pois a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Meus anseios jogar num abismo escuro, vai se realizar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir de clamar, pedir ao Senhor, pedir que Deus venha dar vitória para vocês, no nome de Jesus. Você não pode desistir, porque você não está lutando só. Você não pode desistir. Você pode até diante dos problemas se atemorizar, pensar que não dá mais. Aleluia. São momentos
tão estável, experiência superável. Siga em frente, vá em frente, desistir jamais. Não pode desistir. Você não pode desistir. Aleluia. 1000 motivos para te deixar vencer. Glória a Deus. Amanhã será outro dia. Seja forte até o fim. Não pare. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Vamos falar de João, o apóstolo, nessa noite. Aleluia. João, Mateus 10, 2 em diante. Aleluia. Tereza Moura, boa noite. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, que posteriormente foram chamados de apóstolos. Foi quando o Senhor Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus, fala quando o Senhor escolheu os 12 apóstolos. Aleluia. Quase com certeza é a mesma pessoa mencionada no Evangelho de João como o discípulo a quem Jesus amava. Lá em João 13, 23, mencionado frequentemente nos evangelhos junto com o irmão Tiago. Os dois, por sua vez, são mencionados junto com Pedro. Os três já se conheciam antes de se tornarem discípulos de Jesus, pois eram companheiros de profissão. Lá em Lucas 5:10, o pai deles possuía um barco no qual João e Tiago estavam quando foram chamados por Jesus para serem seus discípulos. Provavelmente sua mãe era Salomé, a qual uniu-se às outras mulheres para levar unguento ao túmulo de Cristo. Depois da crucificação, Jesus apelidou João e Tiago de Boanerges. Boa noite, Gil. Apelidou João e Tiago de Boanerges, que significa filho do trovão. Filho do trovão. Marcos 3,17. Não está bem claro porque os chamavam assim.
mas é provável que no nome reflita o temperamento impossível que tinha ou o compromisso zeloso que possuía para com Cristo. O relacionamento profundo e pessoal entre Jesus e João é observado em várias passagens no Evangelho. João fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos que acompanhava Cristo em numerosas ocasiões. A profundidade da comunhão de Jesus com ele, entretanto, é vista mais claramente na cruz. Boa noite, Solange. Na cruz, né? Foi a João que Cristo dirigiu-se de maneira mais destacada e disse: eis a tua mãe, eis a tua mãe. Então a Bíblia diz, dessa hora em diante, os discípulos a recebeu Maria em sua casa, lá em João 19, 27. João obedeceu imediatamente quando Jesus o chamou para segui-lo como discípulo. E é destacado especialmente como integrante do pequeno grupo composto por ele próprio, Pedro e Tiago, os quais foram separados por Cristo para estar presentes com ele em numerosas situações muito significativas. A formação do grupo já era vista em Marcos, capítulo 1, versículo 29. Quando Tiago e João foram com Jesus na visita à sogra de Pedro, que estava enferma. Cristo a curou imediatamente e a mulher levantou-se e começou a servi-lo, lá em Marcos, capítulo 1, 29 a 31. Em outras ocasiões, Jesus foi chamado à casa do líder da sinagoga, chamado Jairo, para curar a sua filha. Antes de chegar lá, os amigos de Jairo foram ao encontro do grupo para informar que a menina havia morrido. Cristo prosseguiu até a casa, acompanhado apenas por Pedro, Tiago e João. Uma vez lá, ressuscitou a menina dentre os mortos. Marcos 5, 37, 43 e Lucas 8, 51. O terceiro e mais importante evento testemunhado por João, juntamente com Pedro e Tiago, foi a transfiguração. Nesta extraordinária ocasião, Jesus e os 3 discípulos subiram a um alto monte, onde Cristo foi transfigurado diante deles. 3 evangelhos registram este evento, lá em Mateus 17, de 1 a 9, Marcos, de 9 a 2 a 13, Lucas 9, 28, 36. Não se sabe com certeza qual localização da montanha, mas acredita-se que seja o Monte Hermon.
Hermon. Jesus subira àquele local com eles, a fim de orar. Lucas 9, 28. Sem dúvida, ao afastar-se tanto da cidade mais próxima, buscava um pouco de sossego, a fim de não seres importunado pela multidões. Quando a gente lê as histórias de Jesus, os acontecimentos que Jesus fazia, né? As curas, os milagres que ele operava, a gente sempre observa que o texto, ele sempre fala para nós que aonde Jesus andava, passava, ali iria uma multidão. Sempre tinha aquela multidão que acompanhava Jesus. Então, Jesus, às vezes, ele subia ao monte para orar e ficar um pouco afastado daquela multidão para ter uma comunhão íntima com o Pai. E aqui, quando ele foi ali ao monte, né, da transfiguração, que houve aquela transfiguração, aqui diz que enquanto Jesus orava, a face de Jesus ela mudou, as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Então apareceram Moisés e Elias em glorioso esplendor e falava da sua morte de Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, né? Todos os escritores enfatizam a intensa brancura e a glória daquela manifestação, esta breve presença do poder de Deus em Jesus, né? Em Jesus. E o fato de que Moisés e Elias foram vistos ao lado dele, levaram Pedro a precipitar-se, né? E dizer que talvez fosse bom construir um tipo de habitação onde tal glória fosse preservada de alguma maneira. Rapidamente, porém, uma nuvem envolveu a toda a cena e tudo, portanto, era uma evidência da presença gloriosa do próprio Deus. Lá em Êxodo 16, 10, 24 a 16, quando foram envolvidos, João e os outros ouviram a voz do Senhor que disse: Este é o meu filho, o meu amado filho. Este é o meu amado filho. A ele ouvi, a ele ouvi. Deus estava falando para João, para Pedro, dizendo para eles: esse é o meu amado filho. Ouve o que ele fala, obedece o que ele fala. Para entender melhor o que aconteceu na transfiguração, é importante notar que os 3 evangelhos relataram a confissão de Pedro de que Jesus era o Messias, o Cristo. Esta declaração, sem dúvida, também dirigida a João e aos demais discípulos, significava mais um avanço no entendimento deles sobre quem era Cristo. Jesus, entretanto, imediatamente aproveitou a oportunidade para o desapontamento de Pedro, a fim de mostrar que sofreria e finalmente morreria. Aleluia! O caminho deste Messias não seria esperado pelos judeus, ou seja, ser glorificado pela nação e o tornar-se
o rei de Israel. A transfiguração, portanto, ensinou a João e aos outros dois discípulos uma importante lição. Embora não parecesse correto ter um Messias que caminhava para a morte, o Messias seria glorificado por meio daquele evento. Jesus preparava seus discípulos para seu sofrimento e morte. Mostrava que seria apenas um curto tempo, que sua verdadeira glória se esconderia do mundo. Ele testemunharam uma revelação da glória de Cristo. Agora sabia que, embora tivesse de experimentar a morte, ele era superior em glória à autoridade. Moisés, o legislador, ao profeta Elias, a voz do Senhor novamente assegurou a todos os que ouviram como acontecera no batismo de Jesus, que ali estava de fato o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia. Que seria ouvido, pois seguia um caminho determinado. Tal revelação de Cristo em sua glória, sem dúvida, ajudou João em seus escritos posteriores, nos quais colocou muita ênfase na glória de Jesus Cristo. A despeito de sua posição privilegiada, naquele círculo mais íntimo havia muitas coisas que João não compreenderia com relação à missão de Jesus. Certa vez ele informou a Cristo que descobrirá certa pessoa que usava seu nome para expelir demônios e ordenaram que parasse, porque não nos segue. Este incidente é relatado logo após a discussão dos discípulos, sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus, é claro, respondeu que tal pessoa não devia ser proibida, pois trabalhava em nome de Cristo. Quem não é contra nós é por nós. Numa outra atitude igualmente impetuosa, João e seu irmão Tiago, talvez instigado pela mãe, pediram a Jesus que após a chegada do reino recebesse lugares de honra, ou seja, posições privilegiadas. Talvez por se lembrarem da transfiguração, o pedido dele referiu-se à glória de Jesus Cristo, concedendo-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Novamente, Jesus ensinou que seu reino não era desse tipo. O Filho do Homem veio para servir, e tal domínio sobre outras pessoas não correspondia de maneira alguma à natureza do reino de Cristo. A Bíblia diz que os outros discípulos ficaram indignados quando souberam do pedido dos dois irmãos. Lucas também relata que Jesus, ao passar por uma aldeia de samaritanos em seu caminho para Jerusalém, não foi bem aceito. João e Tiago disseram: Senhor,
queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Lucas 9,54. Cristo naturalmente não desejava isso, mas talvez esse incidente indicasse duas coisas que aconteceram depois da transfiguração. Por um lado, a fé de João, do seu irmão Tiago em Jesus, em sua glória, aumentou consideravelmente. Criam que, como discípulo de Jesus, podia ordenar que caísse fogo do céu. Aleluia. E sabia que haveria uma glória da qual eles próprios seriam participantes. Por outro lado, juntamente com isso, havia também uma arrogância pecaminosa, uma surpreendente incapacidade de se alinhar com a visão do sofrimento, da atitude de servo. Aleluia. A comunhão que havia entre João e Jesus é vista também em outras ocasiões. Marcos 13:3 registra a presença do discípulo amado numa conversa com Cristo sobre os sinais do fim do mundo. Lucas 22:8 menciona que Pedro e João receberam instruções para o preparo da Páscoa no final do ministério de Cristo. Se a suposição de que João era o discípulo a quem Jesus amava estiver correta, então foi ele quem se reclinou sobre o ombro de Jesus durante a última refeição e perguntou-lhe qual seria o traidor. João 13:23-24. Pouco tempo depois, Pedro e Tiago e João é que foram separados para acompanhar Jesus no jardim do Getsêmani. E foi-se a ele que Jesus revelou a profundidade de sua angústia e o pavor que experimentou antes da prisão e crucificação. Aí você para meditar nesse textozinho aqui, aonde se encontra em Marcos 14:33, você vê que Jesus, ele sentiu angústia, ele sentiu pavor. Você vê Jesus. Aí você olha para mim, para você, que somos ser humano, né? Jesus era filho de Deus, ele veio ao mundo, ele morreu numa cruz por mim e por você. Mas a Bíblia diz que ele revelou para João, para Pedro e para Tiago, os seus três amigos. Ele revelou para ele a profundidade da sua angústia. Às vezes você se sente tão angustiado, tão entristecido, né? Tão entristecido, com pavor de tanta coisa. Aí você olha para dentro de você mesmo, você fala, você sente aquela angústia, aquela tristeza, aquela vontade, se pudesse, você arrancaria aquela tristeza de dentro de você. Aí você imagine Jesus. Jesus, ele sentiu angústia, pavor, que experimentou antes da prisão e da crucificação. Você vê, antes dele ser preso,
antes dele ser crucificado, ele já estava sentindo angústia e pavor. Aí você imagine aquela multidão atrás de Jesus, pedindo ajuda, socorro. Pense bem. Por isso que ele às vezes, ele se retirava, ele subia ao monte para orar. É como diz, para relaxar um pouco o corpo, a mente, e ia buscar reforço dos céus, conversar com o Pai, dialogar com o Pai, buscar instrução do Pai. Aleluia. É interessante notar que no livro de Atos, é João e não Tiago quem assume uma figura proeminente, juntamente com Pedro. Né? É João e Tiago. Porque quando você lê lá em Atos 3, você vê o relato que conta que João e Pedro, eles subiam a hora nona para orar. Eles iam para o templo orar. E foi lá que ele curou aquele paralítico que estava ali. Sempre, todos os dias, aquele paralítico ia para aquela porta daquele templo chamada Porta Formosa. Então, é listado depois de Pedro, quando os discípulos se reuniram no cenáculo, lá em Atos capítulo 1, verso 13, depois do dia de Pentecostes, foram os dois que mais se destacaram na operação dos milagres. Foi Pedro e João, não foi Tiago. Você vê, Tiago andava junto com Pedro e João e Jesus. Mas já nesse cenáculo de Atos 1, capítulo 1, ele só destaca já Pedro e João. Pedro e João. Então, depois do dia de Pentecostes, foram os dois que mais se destacaram. Foram os dois, João e Pedro. Na operação dos milagres. Lá no capítulo de Atos 3, 1 a 5. Assim eles também se tornaram-se o alvo do antagonismo das autoridades judaicas e foram presos. Aí ele foi preso. João e Pedro foram presos. Lá em Atos 4, os líderes do Sinédrio ficaram especialmente impressionados com os dois apóstolos, informado de que eram homens sem letras. Eles eram homens sem letras, indoutos, e se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, porque eles aprenderam com Jesus. Pedro e João aprenderam com Jesus. Foram os dois discípulos que mais se destacou com Jesus, Pedro e João. Lá em Atos 4,13, esse testemunho constante de Cristo, mesmo diante das perseguições, rapidamente tornou-se a marca do ministério apostólico
e a força da fé que os apóstolos João demonstrou. João e Pedro também foram enviados juntos para ver o que se passava entre os samaritanos que se converteram a Cristo. Ambos impuseram as mãos sobre aqueles novos convertidos, de maneira que eu tinha fé em Jesus, receberam o Espírito Santo, somente exatamente como os judeus convertidos em Jerusalém experimentaram no dia de Pentecostes. Aleluia! Glória a Jesus! Há constante debate sobre quais livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo João. Boa noite, Fernanda! Tradicionalmente, contudo, o Evangelho e as epístolas joaninas são atribuídas a ele. O maior debate é quanto ao Apocalipse, pois alguns acham que foi escrito por outro João, não esse João que andava com Jesus. Adotamos aqui a suposição de que o apóstolo foi o responsável por esse livro. É importante destacar, embora bem rapidamente, alguns de seus escritos. O Evangelho de João é surpreendentemente diferente dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, só este livro dá a entender que Jesus teve um ministério de aproximadamente 3 anos. Ele registra longas discussões entre Cristo e os judeus da época, com detalhes que não são vistos nos sinóticos. João não menciona as expulsões de demônios, embora em seu evangelho observemos que Jesus usava os milagres como parábola, por meio das quais ensinava lições. Não há menção das narrativas curtas e objetivas, como as parábolas do reino de Deus. Em Mateus 13, o prólogo, em João, capítulo 1, não encontra paralelos nos sinóticos. Entretanto, este livro menciona outros incidentes e oferece análise profundas, reflexões sobre o ensino de Cristo. Para muitos especialistas, as diferenças entre João e outros 3 evangelhos, a reflexão aparentemente mais profunda sobre quem é Jesus, alguns dos temas particulares que o apóstolo desenvolveu, tem levado a crer que o seu evangelho foi escrito bem mais tarde, depois de 90 antes de Cristo. Depois de Cristo. Outros estudiosos, entretanto, discordam e sugerem uma data anterior. Embora não possamos entrar nessa discussão aqui, existe boa razão para supor
que foi o apóstolo que escreveu este evangelho, o qual demonstrava a evidência da mão de uma testemunha ocular, de alguém que conhecia muito bem os costumes judaicos, bem como as práticas geográficas da Palestina. Vários motivos são sugeridos sobre por que razão escreveu este evangelho, João escreveu esse evangelho. Mas no capítulo 20, 21, 31, proporciona uma indicação claríssima sobre o que o apóstolo tinha em mente. Estes sinais, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O Evangelho enfatiza os numerosos sinais, e estes milagres foram especialmente selecionados por João. Boa noite, Fátima Corrêa. Aleluia. Por causa do que ensinava sobre Jesus. Às vezes era acompanhado por um discurso no qual Cristo utilizava o milagre como base de ensino. Por exemplo, a cura do homem no tanque de Betesda. No capítulo 5, levou ao ensino de que Jesus fazia as mesmas obras que o Pai realizava. A mensagem final foi sobre a necessidade de crer na palavra de Jesus, no Pai, que o enviou para receber a vida eterna. A alimentação de quase 5.000 pessoas por meio da multiplicação miraculosa do pães no capítulo 6. E levou ao ensino de que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Este tema é desenvolvido amplamente a fim de mostrar às pessoas que elas precisam ir a Jesus, responder a Ele pela fé. Pela fé. Os que fazem isto receberão a vida eterna. A palavra de Cristo, bem como seus ensinos, são pão, espírito vivificante. Boa noite, Beta. Vivificante. Aleluia. Vivificante. No capítulo 9, a cura do homem cego levou a discussão do problema da cegueira espiritual. Os fariseus objetaram veemente contra o claro ensino de Jesus, de que ele era as pessoas espiritualmente cegas, pois se recusaram a crer nele. Provavelmente João tensionava dizer que a ressurreição foi o ponto culminante em sua lista de sinais. Seu maior desejo era que as pessoas tivessem fé em Jesus. O Messias experimentasse o perdão dos pecados, tivesse a vida eterna. João 20, 31, provavelmente traz a seguinte mensagem: estes sinais foram escritos para que você possa crer que Jesus é o Cristo. Ou estes sinais foram escritos para que você continue crendo que Jesus é o Cristo. Boa noite, Passarelli. Creia nele e receba a vida eterna.
O Evangelho de João também contrasta a verdadeira fé com que é chamado de sabedoria humana. Em várias ocasiões, as pessoas colocaram Jesus no nível material e literal. Quando ele falava em nível mais profundos e espirituais, ao fazer este contraste, João demonstra a necessidade da mudança no coração e o desejo da operação do Espírito Santo na regeneração, para que o indivíduo entenda e reconheça a verdade. Por exemplo, em João 3, Jesus ensinou que Nicodemos precisava nascer de novo, a fim de dizer que o Espírito Santo precisava operar em sua vida. Aquele mestre achava que a pessoa necessitava retornar ao ventre materno. A mulher achava que a pessoa necessitava, a mulher samaritana ouviu quando Jesus lhe ofereceu água viva, a qual, quando experimentada por uma pessoa, esta jamais teria sede. Ela imediatamente desejou a tal água, para que não caminhasse mais até o poço. Foi isso que ela disse para Jesus. Eu preguei isso aqui ontem, sobre a história da mulher samaritana. Porque quando Jesus disse para ela, pediu para ela, me dá água para beber, ela virou para Jesus e disse, como é que você vai pegar água nesse poço se você não tem nenhuma vasilha para pegar água? Aí depois ele virou para a mulher e disse, eu tenho uma água. Esta água, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Aí a mulher se interessou por aquela água. Por quê? Porque aquela mulher, ela todos os dias, ela ia àquele poço de Jacó pegar água para beber. E justamente o horário que ela ia era um horário sacrificante. Por quê? Ela ia sempre no horário da meio-dia. Só estava quente. Então ela disse, me dê desta água para que eu não tenha que voltar aqui neste poço para pegar água. Mas Jesus estava tentando explicar para ela, dizendo para ela que a água que ele tinha para dar a ela não era aquela água daquele poço ali. Era outra água diferente. Era água espiritual. Era a água que ela ia conduzir ela um dia à vida eterna. E ela iria beber e jamais ela ia sentir sede. Então aqui, quando a mulher samaritana ouviu, quando Jesus lhe ofereceu água viva, a qual, quando experimentada por uma pessoa, esta jamais teria sede, ela imediatamente desejou a tal água, para que não caminhasse mais até o poço. Cristo, no entanto, falava-lhe sobre a água que levava à vida eterna. Mesmo quando Jesus expressou-se sobre o pão da vida em João 6, como Nicodemos em João 3, e os líderes judeus só conseguiam interpretar literalmente, lembrava-se do milagre da provisão de pão que aconteceu na época de Moisés, no deserto. Mas Jesus falava
sobre o pão na forma de palavra que levava a vida eterna. Aquele pão que foi semeado na época de Moisés, lá no deserto com aquele povo, era um pão que matava a fome deles. Não era a fome espiritual. E aqui Jesus estava falando do outro pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem se alimenta deste pão nunca vai ter fome. Quem beber desta água que eu vou dar, nunca terá sede. Então Jesus falava aqui do pão da vida e da água que conduzia à vida eterna. Não era aquele pão que ele alimentou 5.000 pessoas lá, quando estavam naquele deserto lá. Jesus, no monte, quando subiu ao monte, que aquele povo foram atrás. E Jesus ali, quando viu aquela multidão, a multidão não saíam, ele disse para os discípulos: precisamos alimentar este povo. Aí os discípulos disseram: manda eles embora, vamos dispensar eles. Jesus disse: não, nós não vamos dispensar eles, porque eles não vão aguentar. Eles estão com fome. Aí perguntou: alguém tem algum pão aí guardado? Tem alguma coisa? Aquele menino que tinha levado o pão, ele deu daquele pão, 5 pães e 5 peixinhos. Foram multiplicados 5.000 pessoas por meio daquela multiplicação miraculosa. Eu já gosto deste texto, desta palavra, miraculosa. Quando você lê o texto de Pedro foi liberto da prisão miraculosamente. É uma coisa impossível de acontecer, mas aconteceu. Aleluia, mas aconteceu. Então, aqui, quando Jesus expressou-se sobre o pão da vida em João 3, como Nicodemo em João 3, os líderes judeus não só conseguiram interpretarem literalmente. Lembrava-se do milagre da provisão do pão que aconteceu na época de Moisés. Ele achava que aquele pão que Jesus estava oferecendo ali era o mesmo pão que foi dado lá a Moisés e aquela multidão, aquele povo do Egito. Mas não, esse pão era diferente. Esse pão que o Senhor estava oferecendo para Nicodemos, mandando ele nascer de novo, porque ele iria beber da água da vida. Aleluia. Então o evangelho de João também chama a atenção para a oração de Jesus. No final de seu ministério terreno, registrada no capítulo 17, nela aprendemos sobre o que aceitariam as boas novas. Nas futuras gerações, a preocupação de Cristo, conforme orou, era que eles também conhecessem a glória dele e a sua relação com o Pai. Esta é apenas parte do conteúdo deste evangelho. O ensino de João seguiu, a qual provoca sérias reflexões sobre quem é Jesus, a natureza da vida eterna, acima de tudo, a necessidade da fé. Aleluia! Existem três epístolas escritas por João, embora ele nunca se identificou claramente,
Na segunda e na terceira, ele se refere a si mesmo como o presbítero. Alguns especialistas, portanto, sugerem que este João não era o apóstolo, mas o outro, cognominado de João, o presbítero. Desde os tempos primitivos da igreja, entretanto, as pessoas concordam que o autor das epístolas é o apóstolo. Provavelmente, 1 João foi escrita para uma audiência mista de judeus e gentios convertidos. Pode ser que, se ele viveu em Éfeso no final de sua vida, como os antigos escritores cristãos sugerem, então esta epístola seria circulado entre a igreja daquela região. 1 João incentivava a comunhão, a alegria na igreja, e buscava encorajar a congregação a ter segurança na fé. João, entretanto, também tratou do problema de certos ensinos falsos que surgiram entre os crentes. Dois temas-chave que são discutidos na epístola provavelmente indica as duas áreas, mas nas quais o falso ensino falso que surgiram entre os crentes. Dois temas que são discutidos na epístola provavelmente indica as duas áreas na qual o falso ensino se baseava. João ensinou sobre quem é Jesus. Enfatizou que havia visto Cristo, testemunhando os eventos que são, aleluia, a base da mensagem do Evangelho. Afirmou que Jesus é o Filho de Deus e lembrou seus leitores de que Cristo preexistente vivia eternamente com Deus antes de vir à terra. João também ensinou que Jesus voltará e que ele é justo e perfeito e que realmente manifestou-se em forma humana. Em segundo lugar, enfatizou a ética, ou seja, como os cristãos devem comportar-se, pois possui um Senhor maravilhoso. Os cristãos devem viver com integridade, precisam amar uns aos outros como Cristo os amou. As outras duas epístolas de João desenvolvem temas similares com uma grande ênfase no amor fraterno e apresenta a verdade como a única resposta adequada para os falsos mestres. João 3 provavelmente foi dirigida por uma disputa eclesiástica particular. Ainda assim, a ênfase é sobre a verdade. João 3. A falta de amor também é destacada. Então, o livro de Apocalipse é um dos mais lindos da Bíblia. O livro de Apocalipse. Aleluia. Poucos também têm causado tanta polêmica, pois as pessoas lutam para entender as figuras utilizadas na maior parte dos seus escritos.
Este livro claramente foi redigido já perto do final da vida do apóstolo João. Durante um período de intensas perseguições, alguns especialistas sugerem o tempo em que os cristãos foram perseguidos pelo imperador Nero, 54 a 68 depois de Cristo. Outros acreditam que provavelmente foi escrito na época de Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Não importa o quão difícil sejam alguns conceitos. Ensinamento do livro, existe um claro sentimento por todo o texto de um pastor que escreve para um povo sofredor por causa das muitas perseguições, das infiltrações do falso ensino. A despeito das consequências, João não demonstrava pessimismo com relação ao mundo. Para ele, a vitória já estava ganha. No Cordeiro, Jesus, que foi morto como sacrifício pelos pecados e que já derrotou Satanás. A vitória de Cristo na cruz agora atuava no mundo por intermédio da igreja. Pode-se encontrar vitória até mesmo no mártire, desde que tal testemunho da verdade de Cristo. Quem tem autoridade já se manifestou. Demonstra a vitória de Deus. Apocalipse 12, 11. Parte do estilo do livro é chamado de apocalíptico. Mas é importante perceber que ele foi escrito de maneira similar. As profecias do Antigo Testamento, existe uma autoridade no ensino de João que é distintamente profética, apostólica. O livro descreve a maldade de Satanás e as suas forças e o poder que tem neste mundo. Mas resista também a confiança que João tinha na soberania de Deus, a qual leva inexoravelmente para o grande dia da volta de Cristo. Quando o novo céu e a nova terra serão estabelecidos, Satanás e o mal será banido para sempre. Naquele tempo a morte, o choro, o sofrimento, a dor desaparecerão. Deus estará no meio do seu povo. Apocalipse 21, 3, 4. Então aqui, para nós encerrarmos aqui, porque esse texto de João, ele é longo, ele é muito longo. Então, amanhã, com a permissão do nosso Deus, nós daremos continuidade a esse estudo sobre a vida de João. É o João que andou com Jesus e o João que é do Apocalipse. Então, se podemos resumir aqui alguns dos aspectos importantes do ensino de João, sua reflexão sobre a direção do Espírito Santo, sobre quem é Jesus, o relacionamento do crente com este mundo, com Cristo e com o resto da igreja cristã, ampla e detalhada. Então, amanhã, com a permissão do nosso Deus,
nós daremos a continuidade aqui sobre essa história de João, a vida de João. Então, para nós finalizarmos aqui, o primeiro capítulo do Evangelho de João fala bastante do pensamento do escritor sobre Jesus. Ele reconhecia Cristo como Deus. João capítulo 1, verso 14. Resumo bem que o autor queria dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao utilizar a figura do tabernáculo no Antigo Testamento, na qual a igreja de Deus era vista simbolicamente no meio do povo, da forma da coluna de fogo e da nuvem. João diz que o Verbo, Jesus, veio, armou seu tabernáculo entre nós. Jesus tornou-se homem e assim foi possível ver nele a glória que pertencia unicamente a Deus. A Deus. João ensina que Jesus Cristo leva as pessoas à adoração ao do Senhor quando lhes revela a glória do Pai. Mas esta majestade pertence também ao Filho. A Jesus já possuía a glória do Pai. Antes de nascer, recebeu novamente a plenitude da majestade. Quando subiu ao céu, foi exaltado à direita de Deus. Aleluia. João também ensina que assim como Cristo honrou o Pai, tem sua própria glória, o Espírito viria e glorificaria o Filho. Provavelmente a pré-existência de Jesus é mais claramente ensinada nos escritos de João do que em qualquer outro lugar do Novo Testamento. Ele existia desde a eternidade e não simplesmente a partir do momento em que encarnou. Aleluia! Também esteve diretamente envolvido na própria criação, pois todas as coisas foram feitas por meio dele. Nele estava a vida. Jesus se manifestou. Foi enviado por Deus Pai, com quem mantinha uma comunhão muito especial com o Senhor. Esta condição de filho de Deus também é um tema importante no Evangelho de João, por meio do qual a comunhão entre o Pai e o Filho é demonstrada em destaque. Na verdade, o próprio objetivo do Evangelho, segundo João, é que creias que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Ou o autor afirma que Jesus destacava a sua condição única de Filho de Deus. Por meio da insistência de Cristo, em que as palavras que proferia, as obras que realizava eram provenientes do Pai. Em sua oração, vemos repetidamente sua comunhão com o Pai. A importância desse relacionamento no nosso entendimento sobre quem é ele, é João quem relata a ocasião em que Jesus voltou-se para Filipe e disse:
há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Felipe, quem me vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai, Cristo, que eu vos digo, a digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim e que faz a obra. Era importante para João que seus leitores aceitassem a deidade de Jesus, a ênfase da autoridade de Cristo. Aleluia. Como filho de Deus, no fato de ter sido enviado por Deus a ser o Messias, seu ensino em João sobre suas comunhão preexistente com o Pai, tudo isso proporciona um acúmulo de evidência de que Jesus é Deus para João. Entendeu? Este ensino é resumido em declaração. Como são encontradas em João capítulo 1, versículo 14. O autor também chamou a atenção para as numerosas ocasiões em que Jesus fez declarações relativamente explícitas de que era Deus, as quais imediatamente fizeram com que os líderes religiosos acusassem de blasfêmia. A mais importante dessa afirmação inclui o uso da expressão eu sou em certos contextos que identificaram como Yahvé, o Deus eu sou. Veja, lá em Êxodo 3,14, por exemplo, em João 8,58, lemos: respondeu Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Essa parece ser tanto uma declaração, preexistência, como de divindade, pois assume o nome de Deus. O ensino mais distinto de João sobre Jesus é a descrição dele como o verbo, logos, embora haja debate sobre o plano do fundo, do qual o autor extrai estas descrições de Cristo. Alguns pontos podem ser estabelecidos. O verbo estava com Deus, era Deus, criou todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1, Deus falou ao mundo. O mundo foi criado. No Salmo 33,6, diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. A palavra de Deus é ativa no Antigo Testamento. Quando o Senhor fala, algo acontece. Certamente este pano de fundo do Antigo Testamento está por trás da parte em que João ensinou ao chamar Jesus de o verbo ou a palavra. Talvez ele também pensasse num contraste entre Cristo e a lei do Antigo Testamento, a qual é chamada de palavra de Deus. Esta comparação, Cristo é a lei do Antigo Testamento. Lá em João capítulo 1, 17, no final da sessão na qual Jesus, o verbo, é apresentado, o interesse principal de João era que seus leitores conhecessem Jesus como a palavra criadora, reveladora, que veio da glória do céu, tornou-se completa, genuinamente humana, viveu neste mundo, o Deus verdadeiro, Criador, preexistente, tornou-se homem,
pode sentir fome como qualquer outro ser humano. Experimentou genuinamente o sofrimento. Fome como qualquer outro ser humano. Experimentou genuinamente o sofrimento. Este Jesus tão glorioso em toda a sua verdade. A perfeição pode ser visto, tocado e ouvido. Por meio da fé nele, somente nele é possível, segundo o ensino de João, que todas as pessoas recebam o perdão dos pecados, a vida eterna. Jesus sacrificou-se pelo pecado, trouxe salvação, libertação a fim de que ninguém pereça sobre o juízo de Deus. João 3, 16, 17. Qual o maior amor pode haver, pergunta João, do que este demonstrado por Deus, que enviou seu único filho como propiciação pelos nossos pecados? Então, Igreja do Senhor, amanhã nós vamos terminar esse texto aqui, tá? Amanhã. Quando eu preguei ali sobre o caráter, eu tive que pregar 2 noites para poder concluir, né, o texto. Então, amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui pregando mais a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. Nós precisamos pregar, precisamos falar de Jesus, que ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, entendeu? Nós precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, ele é fiel com a sua igreja. Ele veio salvar, ele veio libertar, ele veio livrar o seu povo, ele veio dar livramento, porque ele é Deus. Então, amanhã, com a permissão de Deus, nós continuaremos aqui sobre a história de João. Já chegamos a um texto que o João que andou com Jesus e o outro João, que escreveu o Apocalipse. Vamos orar agora, porque eu estou cheio de sono. Estou com sono aqui. Só Jesus para ter misericórdia de mim. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sono. Não esqueça, irmã, de compartilhar, tá? Compartilha aí os vídeos, as pregações. Compartilha em nome de Jesus. Compartilha. Vamos orar com a Osana Carmo, Clailton, a Angeli, Josiele, Eugênia Lima, Raimundo, Francivalda, Tereza Moura, Gil Nascimento, Luciana, Marilene Moura, Solange Santo, Neide, Neusuíta, Renata, Fernanda,
Fátima, Beta, Diaconisa Andréa Passarella, Eliane, Ana Santos, Jossi, Andréa Maraco, Renato Maraco, André Maraco, né? Henrique Maraco, um tempo especial com Deus guardado. Então nós vamos orar no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos a Ti nesta noite, rogamos a Deus uma noite de paz, Senhor, para cada irmã, e que o Senhor venha visitar os pedidos de oração, Senhor, nesta noite. Que o Senhor tome os pedidos de oração pelo pai da Amanda, Giovanni, Odilon. Que Deus visite este homem nesta noite, para a glória do nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Senhor Jesus visite cada pedido de oração que são colocados ali no grupo. Os grupos, Senhor. Visita os grupos de oração agora. Toma nas tuas mãos, Senhor. Visita os hospitais, os leitos de dor, aqueles que estão ali hospitalizados, estão sobre aparelhos para respirar. Senhor, toma nas tuas mãos. Também eu te peço, meu Deus, por aqueles pedidos de oração sobre aquelas crianças, Senhor, que foi colocada ali no grupo Jardim de Oração e Cura. Aquele bebê de 6 meses de vida, Senhor, que está com Covid, que o Senhor visite nesta hora. Que o Senhor visite as irmãs que se encontram enfermas e que necessita de uma vitória nesta noite, Senhor. Toma nas tuas mãos cada pedido de oração, meu Deus. Vai quebrando, Senhor, as cadeias. Vai destruindo, Senhor, o mal agora. Vai destruindo as enfermidades, Senhor, agora. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço. Ó Senhor da glória, toma nas tuas mãos, Pai. Toma cada vida, Senhor. Senhor, toma cada vida que precisa de Ti. Senhor, repreende, Senhor, esse vírus maldito. Senhor, joga por terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus querido e amado Pai, toma nas tuas mãos e dá vitória à sua igreja, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. A partir das 9h30 estaremos aqui e vamos dar continuidade a essa mensagem de hoje, que fala sobre a vida de João. Um beijo no coração de vocês toda. Que Deus abençoe. Que o Senhor Jesus visite a sua casa, seu lar, sua família, poderosamente. Não esqueça, minhas amadas, copie, compartilhe esses vídeos, em nome de Jesus. Um beijo, Andréia, Tereza Moura, Fátima Lira, Deus abençoe vocês, Alzana Carmo, Deus abençoe, Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda, Gil Nascimento, Clailton, Angelis, Clemente, vocês são todas bem-vindas ao grupo, a este culto no lar. Toda noite estamos aqui pregando a mensagem da palavra de Deus. Um beijo no coração de vocês, até amanhã.